Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2026, uma quarta-feira, são 20 horas e 2 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos transmitindo esse nosso encontro da cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando do Livro dos Médiuns o capítulo 19, Papel do Médium nas Comunicações. Nós já começamos a estudar esse capítulo já há algum tempo, há dois encontros de estudo já, e estamos no último item desse capítulo, que é a observação que Kardec faz a respeito de tudo aquilo que os espíritos comentam, falam, ensinam a respeito do papel do médium nas comunicações. Então, nessas observações, Kardec diz o seguinte: essa análise do papel dos médiuns e dos processos pelos quais se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela decorre o princípio de que o espírito não se serve das ideias do médium, mas dos materiais necessários para exprimir os seus próprios pensamentos, existentes no cérebro do médium, e de que, quanto mais rico for o cérebro, rico em conhecimento, é claro, mais fácil se torna a comunicação. Quando o espírito se exprime numa língua familiar do médium, encontra as palavras já formadas e prontas para traduzir a sua ideia. Se o faz numa língua estrangeira, não dispõe das palavras, mas apenas das letras. É então que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra por letra, exatamente como se quiséssemos fazer escrever em alemão uma pessoa que nada soubesse dessa língua. Se o médium não souber ler nem escrever, não dispõe nem mesmo das letras do seu cérebro. É então necessário que o espírito lhe conduza a mão, quando ele é médium escrevente, no caso, diz que ele está falando, como se faria uma criança. Nesse caso, há uma dificuldade material ainda maior a ser vencida. Esses fenômenos são possíveis. Temos deles numerosos exemplos. Então, quando Kardec diz que tem deles numerosos exemplos, é porque ele pesquisou e vivenciou esses numerosos exemplos. Não fala por ouvir falar, ou por supor alguma coisa. É experiência vivenciada. Mas compreende-se que essa maneira de proceder não corresponde à necessidade de extensão e rapidez das comunicações e que os espíritos devem preferir os instrumentos mais rápidos, ou como eles mesmos dizem, os médiuns bem aparelhados, segundo o entendem. Se os que pedem esses fenômenos para se convencerem tratasse de estudar a teoria, ficariam sabendo em que condições especiais elas se produzem. É tudo dentro da ciência dos espíritos, se trata de conhecimento. E para se adquirir o conhecimento necessário, é necessário o estudo. Não se adquire conhecimento de nada sem estudo. E um estudo aprofundado, demorado, paciente, perseverante. A doutrina espírita não é uma doutrina fácil, qualquer um adquire brincando. Não, exige realmente muito estudo e muita dedicação. Vamos agora... E talvez essa análise, desculpa, só um parênteses, talvez por não ser uma doutrina de fácil compreensão, esse seja o principal motivo e a dificuldade que nós temos hoje de ter mais pessoas realmente compreendendo e com esclarecimento da doutrina espírita, não das fantasias e dos romances que a gente vê aí todo dia em casas espíritas e apometrias e outras coisas do gênero.
Estou falando do estudo das obras fundamentais. Sim. E é natural que isso aconteça, porque o ser humano, ele é acomodado mesmo. Esse comodismo é natural no ser humano. Ele prefere as coisas mais fáceis. E é muito mais fácil você assimilar, deglutir um romance do que uma obra de pesquisa. Porque nem todos os profissionais preferem a medicina. Porque é muito difícil você se formar médico. É muito difícil, exige muito empenho, além de custar muito caro. Exige muito empenho. Dentista, a mesma coisa. O odontólogo, ele exige muito estudo, muito empenho e muito dinheiro para se formar em odontologia. Já existem profissões mais fáceis de serem adquiridas e mais baratas de serem adquiridas, mas a maioria não se atém ao estudo de uma matéria, porque exige esforço. E o ser humano é aquele que, se tiver que morrer, de preferência que seja no barranco, para morrer encostado, né? Com comodidade, sem esforço algum, ou com muito pouco esforço. E para você adquirir esse conhecimento, como qualquer outra ciência, para adquirir o conhecimento espírita, exige esforço. Por isso que a gente tem muito pouca gente interessada em estudar a doutrina espírita. Porque exige esforço, exige tempo, exige empenho, exige atenção. É muito mais fácil você se postar diante de uma televisão, e hoje, com esses streaming que tem por aí, assistir um filme, aí matar o seu tempo, 1, 2, 3 horas do seu tempo, com muita facilidade, dessa forma que eu estou falando, do que você se postar diante de um computador ou numa sala de um centro espírita e estudar a doutrina espírita, que é uma coisa maçante. Bem, nós estudamos ponto a ponto a doutrina espírita. E é assim que tem que ser. Ela tem que ser estudada ponto a ponto. Se você simplesmente ler aquilo que está escrito, você não vai aprender. Você só vai aprender se der a devida atenção e explicar minuciosamente aquilo que está ali escrito. Explicar minuciosamente para que as pessoas entendam as minúcias, porque é nas entrelinhas daquilo que é ensinado que está o verdadeiro ensinamento. Tem muita coisa, não é que está escondida, mas que está dita nas entrelinhas e as pessoas não se apercebem, porque elas não dão atenção para os detalhes. Raras pessoas são detalhistas, percebem as minúcias, os detalhes. Os detalhistas aproveitam mais da vida, porque eles conseguem perceber aquilo que está à sua volta com mais facilidade. Ao passo que a maioria não quer perder, entre aspas, é claro, o seu tempo com essas coisas. Dando atenção, tendo empenho com aquilo que é necessário. Isso não vale só para a doutrina espírita, vale para qualquer coisa. Mas para a doutrina espírita, já que é o nosso assunto, a explicação é muito lógica, é muito fácil de ser entendido, porque você não tem a maioria das pessoas se entretendo ou se dedicando a estudar a doutrina espírita. Eu dedico desde 2009 com mais empenho, sempre dediquei desde os 21 anos de idade, mas desde 2009 com mais empenho, já vai para quase 20 anos já, em divulgar única e exclusivamente as obras de Kardec. E é difícil as pessoas que dão atenção para isso. É muito difícil, lamentavelmente. Vai fazer o quê? O que nós vamos fazer? Não tem o que fazer, né? Mas, vamos lá, vamos dar início ao estudo do capítulo de número 20, Influência Moral do Médium. Há 3 subtítulos aqui que ele vai estudar nesse capítulo, que é Questões Diversas, Dissertação de um Espírito sobre a Influência Moral. 3 não, 2 subtítulos aqui. E aqui nós temos a questão, o item de número 226. Kardec escreve o seguinte: o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão
do desenvolvimento moral do médium é uma pergunta, é a primeira pergunta do item 226. Kardec está fazendo essa pergunta para os espíritos, né, para extrair dele o conhecimento necessário a esse respeito. Né? Ele pergunta para os espíritos, é uma técnica dialética, perguntas e respostas, né, para extrair o conhecimento necessário. Então ele pergunta, o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? Pergunta Kardec. Respondem os espíritos superiores, não. Tem nada a ver com moral. Mediunidade é um instrumento. Não tem nada a ver com moral. A boa moral ajuda? Muito. Mas não tem necessariamente nada a ver com moral. Ele complementa a resposta dizendo o seguinte: a faculdade propriamente dita é orgânica. Na realidade, ela tem tudo a ver com o corpo físico. Porque sem corpo físico não há mediunidade. Mas depende também do espírito e do perispírito. Então, ela está afeta a organização, espírito, perispírito e corpo. Não é? Mas sem corpo não há mediunidade. Tanto que nos instrumentos não há mediunidade, nos animais, embora tenham um corpo animal, não há mediunidade, porque eles não têm inteligência e moralidade desenvolvida para isso. A mediunidade tem um propósito, que é fazer desenvolver o médium e a humanidade. Não é? E no desencarnado não há mediunidade, porque o desencarnado ele conversa diretamente com outro desencarnado, né? Então não há necessidade da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade, é um instrumento que propicia aos desencarnados virem se comunicar com os encarnados e vice-versa. Né? Então, a faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, independe da moral. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso. A utilização da mediunidade, sim. Por quê? Ela está afeta à moralidade. Porque quanto maior, mais desenvolvida é a moralidade do médium, melhor são os espíritos que são atraídos para junto dele e melhor a qualidade das mensagens recebidas. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou mal segundo a qualidade. Ele não colocou aqui, mas as qualidades morais do médium. Né? O Celso acabou de entrar. Boa noite, Celso. Seja bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Celso. Boa noite. Verem revê-los. Da mesma forma. Pergunta de número 2. Nós estamos estudando o capítulo 20, viu, Celso? Na segunda pergunta do capítulo 20. Sempre se disse que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino. Por que então não é um privilégio dos homens de bem? E por que há criaturas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam no mau sentido? Exposta todas as nossas faculdades são favores que devemos agradecer a Deus. Todas. A inteligência, o pensamento. Tudo é permitido pelo Criador e dado ao homem pelo Criador. Não é? As qualidades de inteligência e pensamento, os atributos de inteligência e pensamento, são favores que Deus permitiu aos espíritos, aos encarnados. Né? A nós, espíritos encarnados e desencarnados, naturalmente. Né? Eu falei encarnados, eu me ative mais aos encarnados e falei errado, porque estou tratando de mediunidade, então falei dessa forma. Mas os espíritos têm esses dois atributos. A mediunidade, ela é pedida pelo espírito, pelo encarnado, pelo espírito que está prestes a encarnar, como ferramenta de evolução. E Deus pode conceder ou não. Não é? Ele pode dar ou não, por isso que é chamado de dom. Tudo é dom de Deus. Mas ela não é dada para algumas pessoas e deixado de ser dado para outras pessoas. Não é assim que a coisa funciona.
As pessoas têm mediunidade ostensiva porque pediram essa mediunidade ostensiva para trabalhar em favor da humanidade. E algumas pessoas não têm porque não pediram, porque não é a experiência que ela quer vivenciar nessa encarnação. Única e exclusivamente por isso. Não há erro nenhum nisso, elas não são menos que os outros, e o médium não é mais do que ninguém, muito pelo contrário, não é? Não há privilégio nenhum em ser ou não médium. Não é? Eles seguem respondendo: podias perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores, destreza aos larápios, eloquência aos que só a utilizam para o mal. Acontece o mesmo com a mediunidade. Criaturas indignas a possuem porque dela necessitam mais do que as outras para se melhorarem. Olha aí a função, uma das funções mais importantes da mediunidade. Ela visa a melhoria moral e intelectual do médium. Este é o propósito. O jeito, a maneira pela qual o encarnado vai se utilizar da mediunidade é problema dele, porque ele vai responder pelo bom ou mau uso que fez dela, como vai responder pelo bom ou mau uso que fez de todas as coisas. Do dinheiro, da inteligência, da falta de moralidade, daquilo que ele fez de equivocado ao longo da sua vida, o mau uso das coisas, e etc. Não é? Pelo fato de ter sido um mau pai, uma má mãe, vai responder por tudo. E assim vai responder também por aquilo, pela utilização que ele fez da mediunidade. Né? Pensas que Deus recusa os meios de salvação dos culpados? Ele os multiplica nos seus passos, coloca-os nas suas próprias mãos. Cabe a ele aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo. Deus lhe permitiu esse dom para que mais odiosa lhe parecesse a traição. Na realidade, essa traição de Judas foi mais um mau julgamento da parte dele que propriamente uma traição. Não é? O que ele pensava na cabeça dele, como materialista que era. Todo materialista pensa assim. Ele não deve nada. Se eu entregar ele para os romanos e para os fariseus, eu vou receber 30 moedas. Essas 30 moedas, dizem que é 30 e tal, eu vou receber um dinheiro. Né? E eu posso aplicar isso no desenvolvimento do próprio trabalho dele. Não deve nada, ele não vai ser preso. Como é que eles vão prender um homem que não deve nada? É injusto, isso não vai acontecer. E foi exatamente o que eles precisavam para poder prender e matar Jesus. Jesus era um revolucionário, né? Ele botava exatamente empecilhos para que as pessoas ganhassem dinheiro em nome de Deus. Era o que faziam os sacerdotes, os fariseus e tal. Ganhavam dinheiro como tantos fazem hoje em dia, né? Essas igrejas aí que cobram das pessoas para poderem darem aquilo que eventualmente eles tratam como bênçãos de Deus. Quem paga mais recebe mais bênção, quem paga menos recebe menos, etc. Pois não, Alexandre? Inclusive, né, essas arrecadações, ainda hoje eu conversava com uma pessoa que faz parte de um centro espírita, mas desses centros espíritas convencionais que existem por aí, né, onde o que menos se ensina é Kardec, inclusive nesses centros espíritas também existem ali atividades que são geradoras de receitas, né? Como esses cursos de apometria e não sei mais o que, cristais e tal, tudo isso aí é pago. Se você observar o que é ofertado, o que é oferecido dentro dessas casas espíritas que não seguem a doutrina realmente, aí tem um pedágio também, né? Você tem que pagar esse pedágio, né? Não é de graça. Não tem almoço grátis ali também não, viu? Não. A gente tem que considerar o seguinte, né? O José Herculano Pires, o professor José Herculano Pires, ele tem uma frase muito apropriada para aquilo que acontece no meio espírita.
né? Ele diz assim, o livro é O Centro Espírita. Tem de graça na internet, procurem, viu? Vale muito a pena ler esse livro. Ele diz assim nesse livro, uma das frases que ele aplica para os espíritas, para o movimento espírita é o seguinte: a doutrina espírita é um movimento de gigante nas mãos de anões. Então é muito apropriado. A verdade realmente é essa, tá? Lamentavelmente. Assim como o próprio Evangelho de Jesus. O que fazem com o Evangelho de Jesus nessas igrejas? Mal barateiam o Evangelho de Jesus. Tratam o Evangelho de Jesus como coisa de quinta categoria. O que vale ali é o dinheiro que entra. Não aquilo que é ensinado no Evangelho, porque se eles aplicassem aquilo que é ensinado no Evangelho de Jesus, não precisava nem da doutrina espírita. A doutrina espírita só veio para confirmar, explicar e ampliar aquilo que Jesus falou. Confirmar, explicar e ampliar. Por quê? Porque o homem não entende se você não explicar. Olha, vocês já devem ter percebido que eu me dedico muito a esmiuçar a explicação, a tal ponto de não procurar não deixar nenhuma dúvida. Por quê? Porque tudo que é mal explicado ou pouco explicado é mal entendido. E tudo que é mal entendido não é apreendido ou aprendido pela pessoa. Não entroniza como conhecimento. Não é capaz de entronizar no ser como conhecimento. E a doutrina espírita, o propósito dela, não é impor-se como doutrina. É acessar a inteligência de cada um e propor a cada um seus ensinamentos. E nos atinge exatamente pela qualidade de sua proposta, que é uma proposta racional e lógica. As pessoas acabam aceitando naturalmente, sem imposição, porque ela é racional e lógica, não é? Agora, o que fazem? O que essas pessoas fazem? Os espíritos falam isso, viu? Infeliz daquele que usa o nome de Deus para conquistar os bens da terra. Infeliz, porque pagaram muito caro por isso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Infelizes desses que fazem isso. Eles não sabem o que estão fazendo contra eles mesmos. Eles não sabem, porque se soubessem o quanto isso custará a eles como espírito, não fariam. Certamente não fariam. É a mesma coisa que eu convidar o Celso, convidar o Alexandre, aos companheiros que estão nos vendo pela internet, a nós, vamos aí, pegar uma pessoa qualquer, uma pessoa qualquer, não vou citar nenhum nome, e vamos odiar muito aquela pessoa. Vamos enviar para ela pensamentos de ódio, desejos de vingança, que ela tem um câncer. Vocês topariam? É claro que não. Por quê? Porque vocês, com o conhecimento que já têm de doutrina espírita e o próprio conhecimento do Evangelho de Jesus, sabe que o mal gera o quê? Gera o mal. Então, é esse tipo de consciência que essas pessoas que se utilizam do nome de Deus para conquistar os bens materiais não têm. Na realidade, são ateus e materialistas que utilizam-se da crendice, da ingenuidade de um sem número de pessoas para poder conquistar aquilo que eles querem conquistar. A realidade é essa. Infelizmente, a realidade é ela. Mas eu tenho muita pena, muito dó de pessoas assim, não é? O Jorge está conosco lá de Araçoiaba, Ceará. Bem-vindo, viu, Jorge? É um prazer tê-lo conosco. E ele faz uma pergunta aqui: mas todos nós somos médiuns? Olha, a gente tem que entender isso de uma forma mais ampla, viu, Jorge? Todos nós somos médiuns, sim. De uma forma geral, todos temos mediunidade, porque todos recebemos a influência dos espíritos. Agora, nós temos que fazer a seguinte distinção: existe a mediunidade geral, existe a mediunidade ostensiva, que é aquela na qual o encarnado serve de intermediário dos espíritos. São duas situações. Todos são médiuns gerais. Alguns são médiuns ostensivos. Essa é a diferença. Todos nós somos médiuns porque recebemos essa influência. Todos, indistintamente. Todo ser encarnado recebe a influência dos espíritos. Muito mais, está lá no início do Livro dos Espíritos.
muito mais do que vocês imaginam. Muitas vezes são eles que vos conduzem. Está lá. Quem estudou o Livro dos Espíritos sabe o que eu estou falando. Não é? Então, todos recebemos essa influência. Alguns pediram a mediunidade ostensiva para servir de intermediário, de instrumento entre os desencarnados e os encarnados e vice-versa, entre os encarnados e desencarnados. Tá bem? Se tiver mais alguma pergunta, Jorge, fica à disposição. Nós podemos responder durante os nossos estudos ou também depois dos nossos estudos. Eu estou aqui à disposição. Não tenho pressa, tá bem? Estou à sua disposição para receber aquilo que estiver ao meu alcance, esclarecer. Muito bem. Vamos lá. Terceira pergunta deste capítulo de número 20. Kardec pergunta o seguinte: os médiuns que empregam mal as suas faculdades, que não as utilizam para o bem, ou que não as aproveitam para a sua própria instrução, sofrerão as consequências disso? Resposta dos Espíritos: se as usarem mal, serão duplamente punidos, pois perdem a oportunidade de aproveitar o meio, a mais de se esclarecerem. Mediunidade é isso. A mediunidade, ela faz com o homem aquilo que a dificuldade material faz com o encarnado da mesma maneira. Cutuca o sujeito, impulsionando o sujeito, estimulando o sujeito a procurar soluções. Quando o cara passa fome, ele vai atrás de solucionar o problema dele de alguma maneira. Alguns encontram o caminho mais curto, que é o caminho do crime, do tráfico de drogas, etc. e tal. Problema dele, ele vai responder por isso. E outros encontram o caminho correto, que é o caminho do trabalho, do empenho, da dedicação, da busca do dinheiro honesto, do dinheiro sério, etc. Cada um dá a solução que acha que deve, que está à altura do seu alcance moral e intelectual. Mas ele vai em busca da solução, porque o propósito das dificuldades materiais para os encarnados é exatamente desenvolver a sua inteligência, é um estímulo para que ele busque soluções. Buscando as soluções, ele desenvolve o quê? O pensamento. O pensamento desenvolve a inteligência e fica vice-versa, um interagindo com o outro, buscando, desenvolvendo o homem moral e intelectualmente. A mediunidade não faz outra coisa. A mediunidade cutuca o homem o tempo inteiro. Hoje eu conversei com uma moça chamada Janaína, ela era para ter entrado nos nossos estudos. Ela talvez não tenha conseguido, porque é mãe de família, e deve estar lá fazendo a janta dela, preparando a jantinha dela e tal, né? Mas a Jana está muito, eu chamo ela de Jana porque eu tenho uma certa intimidade com ela, eu conheço ela, eu a conheço desde 2018, eu comprei um Honda 2006 e fiz uma revisão lá na agência que ela trabalha e tal, e fiz muita amizade com ela, dei o livro que é o Espiritismo para ela, 8 anos atrás, e agora a Janaína entrou em contato comigo, ela estava me procurando, ela sabia que era Carlos alguma coisa, não sabia se era José Carlos, Antônio Carlos, se era Luiz Carlos, o que era. E hoje eu, precisando de um material que ela vem, que eles vendem lá, que é o óleo do câmbio, eu entrei em contato e ela, eu estava para trás do senhor, eu queria encontrar e tal, preciso conversar pessoalmente com o senhor e tal. E falou das dificuldades que está tendo, não é? Em relação à sua própria mediunidade. O Diniz está conosco lá pelo YouTube. Ô Diniz, que prazer, viu? Prazer tê-lo conosco, viu? Muito obrigado pela sua presença. E ela veio conversar comigo a respeito das dificuldades que ela está tendo como médium. É um médium vidente. Vê gente na beira da cama, conversa com a pessoa, se mostrou para ela feito demônio, a aparência do demônio e tal. Eu falei, cara, não existe demônio. Eu expliquei para ela um monte de coisa. Nós conversamos assim uns 20 minutos, meia hora a respeito desse assunto. Ela é médium vidente? Médium vidente. E expliquei para ela, falei uma série de coisas, né? Procurei esclarecer o máximo possível, cara, com o tempo exíguo que a gente tem, ela estava trabalhando, não dava para a gente se aprofundar mais no assunto. Mas a Janaína levou 8 anos, ou melhor, 7 anos, desde que nós nos encontramos, já vai para 8 anos, para despertar nela o interesse no estudo. Então, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento, mas a mediunidade, ela instiga. Esse é o propósito da mediunidade, impulsionar a pessoa a buscar soluções. Bom, o que é isso que eu estou fazendo? Estou ficando louco? Porque a tia dela disse para ela o seguinte, quem tem esse tipo de coisa, quem tem mediunidade está amaldiçoado.
Olha o pensamento de católico, evangélico, a respeito disso. É esse pensamento. Para eles, as pessoas que têm mediunidade estão amaldiçoadas. Para outros, são loucos. Né? A pessoa é esquizofrênica, começa a ver coisa que não existe e tal. Esquizofrenia. Né? E assim sucessivamente. Falta de conhecimento. Mas a mediunidade tem esse propósito. Instiga a pessoa a ir em busca das soluções. Não é à toa que eu dei o livro para ela lá em 2018. Não foi à toa. Mas é um processo lento, vagaroso, de conscientização do próprio médium, do próprio encarnado a respeito das suas necessidades. É por isso que não é uma encarnação só, não poderia ser. Como é que vai adquirir esse conhecimento numa encarnação só? Despertar o espírito para esse interesse em uma encarnação? Não tem como. Demanda tempo, o espírito lida com outros problemas. Ela é uma mãe de família, ela trabalha e cuida da casa. Você sabe lá o que é isso? Não é brincadeira uma mulher trabalhar o dia inteiro, 8, 10, 12 horas de trabalho, chegar em casa, ter que cuidar da casa, do marido, dos filhos, da janta, limpar a casa. Não é brincadeira. Como é que a pessoa vai ter tempo a pensar numa situação como essa? Num interesse desse ou numa necessidade dessa, ela vai postergando, até que chega um momento que afunila de tal maneira essa necessidade que ela vai em busca das respostas. E como eu já tinha conversado com ela há 7, 8 anos atrás, né, ela sabia aonde procurar a resposta. Né? Mas o propósito da mediunidade é esse, o progresso do encarnado. Nós estamos aqui, somos espíritos imperfeitos. Nós estamos aqui com este propósito, de progredir intelectual e moralmente. Esse é o nosso propósito, seja a profissão que for, seja a situação em que estivermos nesse mundo, né? De bem-estar físico, de bem-estar emocional, de mal-estar físico, de mal-estar emocional, de bem-estar financeiro ou não, enfim, de qualquer situação que nós nos deparemos aqui na Terra, o propósito é sempre o progresso do espírito. Nós não encarnamos para gozar ou para sofrer, e sim para progredir. Deus, na sua infinita misericórdia, nos oferece esta oportunidade valiosíssima, preciosíssima, que é de progredir. Os fatos que acontecem na nossa vida, a doença, a perda de entes queridos, o desencarne precoce de crianças, o suicídio e tantas outras questões humanas, da problemática humana, tem sempre este propósito: fazer o homem progredir. Ele tem que entender o seguinte: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Não há efeito sem causa. Isso vale tanto para nós entendermos a existência do Criador, quanto vale para entender aquilo que acontece na nossa existência aqui na Terra. Na Terra nós existimos, na vida espiritual nós vivemos. São duas coisas diferentes. Aqui não existe, nós não vivemos aqui, nós não somos daqui, nós não somos terráqueos, nós estamos temporariamente terráqueos. Porque vivemos na Terra, temos a necessidade de viver no mundo material de expiação e provas. Mas nós somos espíritos imortais. Enquanto o homem não entender as leis que regem a sua vida, que não existe privilégio para ninguém, que todos nós somos muito amados pelo Criador, e se estamos em situação difícil, seja ela qual for, tem um propósito justo, lógico e adequado para cada um, que é o de progredir. Aproveite a oportunidade, mas é difícil, é amargo, é o tempero da vida. Temperinho amargo, o gosto é ruim, mas é o tempero da vida, e é uma necessidade. Nós temos essa necessidade como espíritos. Nós não sabemos o que nós fizemos em outra encarnação. A quantas anda o nosso débito na balança da justiça divina? Temos que equilibrar os pratos no mínimo. De preferência, fazer pesar mais o prato das boas ações. O que não é verdade para nós. Nós vivenciamos aqui neste mundo os problemas que nós vivenciamos porque o prato das más ações está pesando mais do que das boas ações. Precisamos fazer equilibrar esses pratos. Ter confiança em Deus irrestrita no Criador é para quem tem conhecimento. Quem acredita em Deus nunca vai ter confiança irrestrita no Criador.
Eu costumo dizer sempre, falei isso para a Jana hoje, Jana, eu não acredito em Deus. Mas como, senhor Luiz? Eu não acredito em Deus. Eu sei dele. Completamente diferente. Aí lembrei o caso daquele cantor que desencarnou, porque a roda do carro estourou, vocês lembram? Morreu ele e a namorada. Um cantor famoso, eu não vou lembrar o nome dele agora. Né? Eu falei, você lembra da declaração que o pai dele deu? Não, eu não lembro, senhor Luiz. O pai, ela lembrou, falou até o nome do cantor, acho que deve ser ligado em música sertaneja. O pai dele deu uma declaração na televisão. Ele falou assim, eu não acredito mais em Deus, porque eu rezava todos os dias para Deus proteger o meu filho, proteger a vida dele, que ele tivesse o melhor, e ele morreu desse jeito aí, injustamente. Olha, ele querendo comandar ou dizer aquilo que Deus deveria fazer ou não. Isso é acreditar em Deus, eu falei para ela, não é saber dele. Que quem sabe dele não troca de mal com Deus pela perda de um ente querido. Pelo contrário, ele vai saber que aquilo existe uma justiça muito grande naquilo que está acontecendo. E se está doendo no seu íntimo, é porque tanto ele como o desencarnado precisavam passar por aquela prova. É uma prova difícil, a prova da separação é uma prova difícil, mas a da revolta faz de uma prova uma expiação. É o que nós não devemos fazer nunca. De uma prova, uma expiação. Aceite a prova com coragem e resignação. Confiança e fé. Coragem e resignação. Coragem para enfrentar a prova. E resignação para vivenciá-la sem reclamar, sem murmúrio. Porque aquele que é poltrão, aquele que não aceita as coisas, ele faz exatamente o inverso, exatamente o contrário. O que nos dá o conhecimento da doutrina espírita é exatamente isso. A resignação necessária para aceitarmos a vontade de Deus. Quando desencarnarmos, nós vamos ver o exato significado disso. Agora não, no mundo material a gente quer sombra e água fresca, como se dizia antigamente. De preferência, muito dinheiro também. Tanto que nós vemos aí pessoas com inteligência privilegiada traficando drogas. O comando do tráfico de drogas no mundo está em Dubai. Foi denunciado aí pelo cara que está preso lá, pelo Donald Trump. Denunciou ele. Dubai, Espanha, mas não sei quem aí que ele denunciou. Aquilo é riquíssimo. Riquíssimo, Dubai é riquíssimo. Então o dinheiro, os bens materiais, a posse do bem material ilude tanto aqueles que não têm conhecimento. Aqueles que acham que a vida é única e quando acabou tudo, é o fim de tudo, ilude de tal maneira que eles cometem esse tipo de absurdo. Em Minas Gerais desaparecem 22 crianças por dia para o tráfico de ser humano. São utilizadas como escravos sexuais, na retirada de órgãos e para produzir adenocromo, vocês devem estar sabendo o que significa e tal. É isso. O propósito da mediunidade, então, é isso. É mostrar para o homem, você é um espírito imortal, encarnado, com a oportunidade de servir a Deus, de servir a humanidade e servir a si mesmo e progredir. Progrida, aproveite a oportunidade. Porque depois de desencarnado, aí não adianta reclamar, não adianta chorar, não adianta implorar. Você vai ter que se arrepender, mas o arrependimento por si só não significa nada. Tem que haver a devida reparação, o resgate dos erros cometidos. É por isso que nós encarnamos nesse mundo na situação em que nós encarnamos. Estamos resgatando. Expiação nada mais é do que o resgate das faltas cometidas em outra encarnação. E passando por provas para melhorar o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Vamos continuar então. Se não houver ninguém quiser colocar nada a respeito disso que eu falei, nós vamos dar continuidade. Tá, vamos ler agora o final
da resposta de número 3. Os Espíritos dizem o seguinte: aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável que o cego que cai na valeta. Porque o médium, quer queira, quer não, ele não é cego espiritualmente. Quem pede mediunidade é porque já teve em outras oportunidades e tem como espírito um esclarecimento maior do que as outras pessoas. Tem um esclarecimento maior. Não é um obtuso, espiritualmente falando, sobre a realidade espiritual. Então, vai ter que arcar com a responsabilidade da sua imprudência. Pergunta do número 4. Há médiuns que recebem comunicações espontâneas, quase frequentemente, sobre um assunto, tratando de certas questões morais, por exemplo, relativas a determinados defeitos. Terá isso algum fim? Algum propósito? Resposta: sim. E a finalidade é esclarecê-los a respeito do assunto constantemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. Invariavelmente, quase sempre, 100% das vezes, as mensagens recebidas por um médium deve-se mais à sua própria necessidade de esclarecimento, de correção do rumo da sua vida, do que aqueles para os quais ele está falando. Todos, indistintamente. Ah, mas o fulano é tão bonzinho. Pô, quem vê cara não vê coração, amigo. Nós somos espíritos imperfeitos. Mediunidade, ela serve para a correção do espírito, para o progresso do espírito. Então, quando a mensagem vem primeiro para o médium, depois ela é exteriorizada. Aí aproveite quem quer. Mas primeiro para o médium. É por isso que a uns os espíritos falam sempre do orgulho, a outros da caridade, pois somente a a insistência poderá por fim abrir-lhes os olhos. Insistência, repetição, não é o que o pai e a mãe faz? Filho, não faça tal coisa. Filho, vai fazer lição de escola. Filho, vai tomar banho. Filho, penteia o cabelo. Filho, faça isso. Filho, faça a vida inteira. Ah, mas só quando é criança, mentira. O pai e a mãe é pai e mãe em tempo integral. Pai e mãe é pai e mãe até o filho morrer. Ou até ele morrer, né? Primeiro, se for o caso. Mas é pai e mãe durante o resto da vida. Porque a primeira coisa que o filho faz depois de casado, de se tornar pai ou mãe, é pedir, voltar lá no aeroporto, lá, entende? Sabe o caminho, né? O aviãozinho que decolou. Mas ele sabe onde é o aeroporto, onde ele pode pousar com segurança. Ele volta lá no aeroporto de origem e pergunta para o pai: pai, eu estou passando por tal, ou mãe, estou passando por tal situação, o que eu faço? Então é o resto da vida, orientando, falando, repetindo, procurando na própria experiência, doar essa experiência para que o filho sofra menos do que ele. Assim são os espíritos. Eles fazem a mesma coisa conosco, são os nossos pais espirituais. O nosso espírito guia é um espírito superior. Nunca se esqueçam disso. Há alguns no meio espírita, sem conhecimento, que dizem que não. Mas o espírito guia é sempre um espírito superior. Superior. O espírito superior é aquele que tem conhecimento e sabedoria. Bondade, conhecimento e sabedoria. Veja lá nas questões 100 seguintes, na escala espírita. Bondade, conhecimento e sabedoria. Sabedoria é a aplicação justa de um conhecimento. Eles sabem qual a orientação que eles devem dar com antecedência. Com antecedência necessária. Os outros espíritos que aproximam de nós, espíritos familiares, espíritos simpáticos e tal, não são menos bons, mas não são tão evoluídos quanto o nosso espírito guia. O nosso espírito guia não, o espírito superior, está na obra dos espíritos essa afirmação. É sempre um espírito superior. Então não subestime o seu espírito guia. Peça todos os dias, a todos os momentos, a boa orientação dele, como se ele fosse, e ele é, um bom pai, uma boa mãe ao mesmo tempo para todos nós.
Ele sempre inspira o bem, ele sempre inspira o bom rumo. É que nós, o nosso orgulho, a nossa estupidez, muitas vezes, na maioria das vezes, não aceitamos essa boa inspiração e acabamos cometendo as burradas que cometemos ao longo da vida. Né? Mas é sempre um espírito superior. Eles dizem, é por isso que há uns... orgulho, caridade e existência para fins brilhosos. Não há médium empregando mal a sua faculdade, seja por ambição ou interesse, ou prejudicando-a por um defeito essencial, como egoísmo, orgulho, a leviandade, que não recebe, de tempos em tempos, alguma advertência dos espíritos. O mal é que, na maioria das vezes, ele não a toma para si mesmo. Ele acha que, como ele é bom médium, ele é o bambambam da situação, ele é o médium, e ele deixa se influenciar pela vaidade, que é a pior coisa que o médium pode fazer. Nós não somos nada, zero à esquerda. Somos meros aprendizes. Meros aprendizes. Quanto mais nós estudarmos a doutrina espírita e quanto mais nós nos dedicarmos a aplicar esses ensinamentos no nosso procedimento do dia a dia, melhor nós desencarnaremos. Apenas isso. Você não vai ser o espírito superior coisa nenhuma, jacaré. Nós vamos continuar esse espiritinho que nós somos. Tem muitas encarnações pela frente para nós chegarmos perto de sermos um espírito superior. Muitas encarnações. Vamos comer muito arroz e feijão, água, vai passar muita água embaixo da ponte para poder chegar perto disso. Então, vamos nos dedicar a aprender e a aplicar esse conhecimento na nossa vida, no nosso dia a dia, na prática do dia a dia. E isto sim é o que vale. Então, toda vez que o médium receber uma mensagem, pega aquela mensagem e esmiúce aquela mensagem, procurando entender que tudo que está ali dentro, tudo que está falado ali dentro é mais para ele do que para outros. Muito mais para ele do que para outros. Refere-se a ele e não aos outros. Kardec faz uma observação. Os espíritos dão as suas lições quase sempre com reserva, de maneira indireta. É por isso que o médium acha que não é para ele. É de maneira indireta. Os espíritos não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Como eles não podem fazer isso, eles não podem falar, ô Luiz, você é um burro. Eles não podem fazer isso. Você está fazendo burrada. Eles não podem. Nós temos que ter calma, paciência, cuidado com as suas ações. É assim que eles fazem, indiretamente. Para ver se o cara, como a gente costuma dizer aqui na Terra, se toca. Liga o desconfiômetro. Mas o cara fala, não é para mim, essa não é para mim não. Isso aí é para os caras que estão vindo aí, ou para os caras que vão ler o livro que eu escrevo, ou para os caras que vão assistir o filminho que nós estamos gravando agora aqui, na internet, serve para eles, não para mim. Mas, invariavelmente, é primeiro para o médium, primeiro para aquele que fala dessa matéria. Por isso que eu não aceito o título de professor. Não aceito, não existe isso. Sou um mero aluno imperfeito que busca avidamente ter forças para praticar aquilo que aprende. Avidamente. E não é fácil nós praticarmos aquilo que nós aprendemos. É muito mais fácil dizer para apontar o dedinho para os outros. Ó, faça isso, faça aquilo, dá conselho. Dar conselho é fácil, né? É de graça, o pessoal ouve e tal, também entra por um buraco, sai pelo outro e fim de papo. Mas a verdade é essa. Nós somos cegos, tentando conduzir outros cegos. Infelizmente, ou felizmente, é isso, mas nós já temos alguma luz, ou já vemos alguma luz no fim do túnel, que é o conhecimento espírita, aquilo que esse conhecimento nos traz e nos dá de claridade e de força moral para podermos buscar as soluções para os nossos problemas, para os nossos defeitos, para as nossas imperfeições. Ele segue, mas são tais
a cegueira e o orgulho de certas pessoas que elas não se reconhecem nas lições recebidas. E ainda mais, se o Espírito lhes dá a entender que se refere a eles, zanga-se e chama o Espírito de mentiroso ou de atrevido. Pô, quem é esse cara para vir falar comigo? Eu vi acontecendo no seu espírita. Quem é esse espírito? Eu não pedi a opinião dele. Em vez de acatar, né, falar, pô, o que eu estou fazendo de errado? Não, quem eu não pedi a opinião desse cara? Não pedi opinião. Quem é ele para vir falar comigo desse jeito? Basta isso para mostrar que o espírito tem razão. Prepotentes, orgulhosos, vaidosos, enfim, é o egoísmo de sempre que acaba desenvolvendo nos homens todas essas adversidades de sentimento, de emocionais, das quais se acaba aproveitando os espíritos, os maus espíritos, para influenciarem essa pessoa e levarem ele à bancarrota moral. Não é? Deixa eu ver aqui. Jorge fez outra pergunta. A mediunidade pode ser retirada dos médiuns? Sim, pode sim, Jorge. Pode sim. Nós já estudamos isso aqui nesse livro que nós estamos lendo, estudando. Tá? Pode sim. E é retirada quando ele está utilizando mal a sua mediunidade. Pode ser sim. Aí ele começa a falsear as mensagens. A dizer que está recebendo uma mensagem, tudo mentira. Ele está falando dele mesmo e tal. Tem muito por aí, viu? Tem muito caso assim por aí. Lamentavelmente. Problema dele, né? Ele quer se utilizar assim da mediunidade, é problema dele. Se vira. Eu não tenho cuidado com quem age assim, não. Porque quem vai ter que responder em última instância, quem vai ter que responder pelos seus atos é ele, não sou eu. Eu vou responder pelos meus. Por aquilo que eu faço de errado. Não pelos atos dos outros. Cada um responde pelos seus. E azar de quem a mediunidade é retirada, viu? Vamos ver aqui uma última questão para nós encerrarmos o nosso encontro dessa noite. Está faltando 6 minutos, talvez dê para ler mais uma ou duas. Ao receber as lições de sentido geral, sem aplicação pessoal, o médium não age como instrumento passivo ao serviço da instrução dos outros. É uma comunicação de ordem geral, não é um assunto diretamente ligado ao médium ou quem quer que seja. Olha a resposta dos espíritos, atente para essa resposta. Quase sempre esses avisos e conselhos não são dirigidos, mas às outras pessoas que só podemos atingir através da sua mediunidade. Mas ele também, se não estiver cego pelo amor próprio, vaidade, orgulho, deve tomar a sua parte. É de caráter geral. Se é de caráter geral, ele faz parte da geral. Ele faz parte do caráter geral, ou não? É claro que faz. Então serve para ele também. Mas o que acontece? O cara está ceguinho. Não, eu não. Eu sou médium. Como eu já vi um sujeito falar uma vez, né, que ele não ia nas livrarias pedir para distribuir o livro dele ou para indicar o livro dele, porque eu sou intelectual. Intelectual, quem tem a obrigação de fazer isso é a editora. Olha a prepotência do cara, olha a vaidade do cara. Ele era um intelectual. Como muita gente se apresenta como palestrante internacional, vê se cabe uma coisa dentro no meio espírita, vê se cabe uma coisa dessa. Está aqui os espíritos ensinando. É de caráter geral? A palestra também é de caráter geral, não é? Mas serve mais para o palestrante do que para os outros. Aí ele é palestrante internacional. Coloca lá no currículo dele, viu? Palestrante internacional. Ele segue: não penses que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é maior, trata-se da humanidade. De quem nós fazemos parte mesmo? Do mundo animal? Sim, pelo corpo físico, mas nós fazemos a parte da humanidade.
E não é só da humanidade terrena, da humanidade universal. Trata-se da humanidade. Olha, quando eles falam isso, eles ampliam a importância da mediunidade ao extremo. Você não sabe aonde vai parar aquilo que a mensagem que você recebeu, em que ouvidos vai parar aquilo. E eu estou falando de encarnados e desencarnados. Olha a importância disso. Trata-se da humanidade. A humanidade não é só aqueles que vivem na Terra, é aqueles que vivem em todos os outros planetas do universo. Esse é o caráter da mediunidade. Essa é a importância da mediunidade. Se os médiuns se atinassem ou atinassem para essa importância, não cometeriam as barbaridades que cometem. Não serviriam de maus instrumentos ou fariam trabalhos que comprometessem a própria doutrina espírita, o esclarecimento que ela deve trazer para as pessoas, para os encarnados e para os desencarnados. Não prestariam esse desserviço. É muito importante, trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento que, como indivíduo, importa muito pouco. Então não é o Luiz Herrera que fala isso não, são os espíritos superiores que ensinam. A nossa importância nesse contexto todo é quase nenhuma. Nós somos filhos de Deus, muito amados, muito queridos e tal, mas nós estamos em progresso, somos espíritos imperfeitos. Nesse contexto todo, somos meros aprendizes, apenas isso. Não passamos de meros aprendizes. Queira Deus tenhamos a força moral de aprender e praticar, aprender e colocar em prática no nosso dia a dia. Por isso, quando damos instruções de interesse geral, utilizamos os que nos oferecem as facilidades necessárias, mas podes estar certo de que nos oferecem de que chegará o tempo em que os bons médiuns serão muito comuns, para que os espíritos bons não precisem mais servir-se, de maus instrumentos. Médiuns imperfeitos, médiuns com baixa qualidade moral. Né? Temos mais um tempinho, acho que dá para ler de número 6, que é a curtinha. Pergunta de número 6. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: se as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, por que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Resposta: conhece todos os segredos da sua alma? Uma mãe falava: coração é terra que só Deus passeia. Você não sabe o que vai no sentimento e no coração de cada pessoa. Você não sabe. A pessoa está sorrindo, mostra uma aparência, mas por dentro ela é outra. No sentimento, no seu íntimo, ela é outra pessoa. Ela não demonstra. Nós temos uma coisa aqui no nosso mundo que eu considero uma das piores coisas que acontece. Chama-se hipocrisia. No mundo espiritual isso não acontece. Não tem como, no mundo espiritual, você falsear aquilo que você está pensando. Que o pensamento fica em aberto para todos os desencarnados. Todos sabem o que todos pensam. Principalmente aqueles que mais devem, os mais imperfeitos, se expõem muito mais. Você imagina a vergonha desses caras que eles passam. De ver que eles não podem mais ser os hipócritas que eles eram aqui na Terra. Esse é o problema da Terra, a hipocrisia. Eu tenho nojo de hipócrita. Eu não suporto hipócrita. Não gosto de hipócrita. Não sou hipócrita. Se eu tiver que falar alguma coisa, seja para quem pode ser o melhor amigo da minha vida, eu vou chegar para ele e vou falar: amigo, não é assim. Te me desculpa, eu te amo como amigo e tal, mas você está cometendo um grave erro assim. Eu vou falar tudo o que for necessário. Porque a hipocrisia é que faz do mundo aquilo que ele é.
Você quer ter um bom amigo? Seja claro com ele. Amizade pressupõe confiança. Como é que você pode confiar no hipócrita? O hipócrita não é digno de confiança. Ele arremata. Além disso, além disso, sem ser vicioso, ele pode ser leviano ou frívolo. E pode também necessitar de uma lição para que se mantenha vigilante. Vigilante. Quando Jesus fala na oração, quando ele recomenda a oração, ele diz, primeiro, vigiar e orar. Vigiai e orai para não cair em tentação. Mas primeiro vigiar. A oração é só um complemento da vigilância. Nós precisamos estar constantemente vigilantes com as nossas ações. Que como espíritos imperfeitos, erramos em tempo integral. Pura e simplesmente. Antes de encerrar, deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa aqui. Tá, ninguém perguntou mais nada. E nós vamos anotar a pergunta de número 7 do capítulo 20 para a próxima quarta-feira, para nós reiniciarmos os nossos estudos na próxima quarta-feira. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Tudo certo, Luiz. Para mim, tudo ok. Muito bem. Celso? Não, está tudo certo, Luiz. Inclusive, congratulações aí pela aula de hoje. Excelente. Muito boa mesmo. É isso mesmo. Ainda bem que nós temos o benefício da doutrina espírita para nos ajudar a tentar melhorar aquilo que nós somos. Ser melhores, não é? Muito bem, vamos então fazer a nossa prece de encerramento? Então eu convido a todos os meus queridos irmãos, queridos confrades, amantes da nossa querida doutrina dos Espíritos, a esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia e mentalizarmos a figura daquele que é o nosso mestre, o nosso modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. E juntos com Jesus nos dirigirmos ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força moral e a coragem para nós orientarmos a própria existência, por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.